Como estudar os zeros de uma função? Você só tem que tomar cuidado com duas coisas. Se a função se apresentar em uma equação, aí você vai ter que calcular os zeros da função para poder estudar os sinais dela. Se a função se apresentar em um gráfico, aí é mais fácil. Por quê? Porque no gráfico já vem os zeros, você só tem que observar esses zeros. A exemplo, temos esse gráfico aí, tá bom? Então, a gente vai ter que estudar os sinais do gráfico da função y. Então, o primeiro passo que você vai fazer é observar os zeros da função. Você tem -5, -3, 2 e 6. Atenção, hein? São chamados de zero por quê? Por que que são chamados de zero? Se você perceber bem, este -5, que está na linha do x, ele traz uma imagem. Qual é a imagem dele? Zero. O -3 também traz uma imagem. Qual é a imagem dele? Zero. O 2 também a imagem é zero. E o 6 também a imagem é zero. Todos eles têm imagem zero, gente. Por quê? São pontos que estão na linha do x. Todo ponto que pertence ao eixo x, a sua ordenada é zero. Por isso, esses pontos são chamados de zeros da função ou raízes da função, correto? Porque quando você pegar o -5 e escrever esse -5, trocar por x na lei da função, o valor vai dar zero, ok? Então, esses números aí são importantes, tá bom? Os números -3, -5, 2 e 6 são chamados de zero. E o que eu escrevi agora há pouco é o ponto, esse ponto que eu marquei. Cada ponto desses aí tem as duas coordenadas que são aquilo ali, tá bom? Mas aí a gente vai começar o estudo dos sinais, para você não esquecer que esses pontos aí têm as coordenadas. Quem vai ser as coordenadas? É o número que você está vendo e a ordenada vai ser zero. Ok, aí como você faz para estudar os sinais? Você tem que avaliar se a função é positiva, negativa ou nula. Já sabe, né? Ela vai ser nula quando x for -5, quando x for -3, quando x for 2, quando x for 6. Ela vai ser nula. Agora, quando ela vai ser positiva, quando ela vai ser negativa, a dica é você desenhar, riscar uma linha perpendicular a x, mas que corte o gráfico. Então, eu estou riscando esta linha aqui, neste pedacinho do gráfico. Por quê? Que vem antes do -5. Repara, essa linha, ela corta o gráfico, e aí eu tenho que só discutir, e ela vem antes de -5. Não precisa saber quem é esse valor. Alguém vai dizer, é -6. Cuidado, pode errar. Então, não precisa saber, só tem que estar tem que estar antes de -5. E a imagem dele você vai riscar aqui na linha do y. Essa imagem aí vai ser positiva ou negativa, só o que importa é o sinal. Então, se está acima do zero, a imagem vai ser positiva. Logo, qualquer valor deste pedaço aqui, deste gráfico, qualquer valor aqui, gente, nessa curva, vai sempre apresentar uma imagem positiva. Então, qualquer valor antes do -5, a imagem da função será positiva, correto? Ok? Agora você volta para o próximo intervalo. Isso aí já é um intervalo. Antes de -5 é um intervalo. O próximo intervalo vai ser entre -5 e -3. Qual é a tarefa? Risca uma linha vertical ou uma linha perpendicular à linha do x. Essa linha tem que cortar o gráfico. Cortou o gráfico, descobre quem é a ordenada. A ordenada vai ter um valor negativo. Então, qualquer linha vertical que você riscar entre -5 e -3 também vai apresentar uma imagem negativa. Logo, nesse intervalo do gráfico, a imagem para qualquer valor maior que -5 e menor que -3 será negativa. Próximo intervalo, você vai olhar entre o -3 e o 2. Risca também uma linha vertical que corte esse gráfico e vá até o x, tá certo? Então, esse x vai ter uma imagem. Essa imagem, olha aí, exatamente nessa curva aí, ela vai aparecer aqui na linha do y. A imagem do valor para x vai aparecer no y.
Mas o que importa é o sinal da imagem. Essa imagem vai trazer um sinal positivo porque ela está acima do zero. Então, qual é a conclusão? Para todo x, entre menos 3 e 2, para todo x que tiver entre menos 3 e 2, exatamente nessa curva, a função vai apresentar imagem positiva. Então, já temos aí o terceiro intervalo analisado. Vamos para o quarto intervalo, que vai ser entre quem? Entre 2 e 6. Entre 2 e 6. Traça uma linha vertical, qualquer ambiente aí, exatamente entre 2 e 6. Eu vou riscar aqui, mas aí você fica ao seu critério, né? Tracei uma linha vertical, encontrei a curva, esse ponto tem que pertencer à curva, e aí eu vou discutir a imagem. A imagem vai ficar aqui, né? Abaixo do zero. Se a imagem vai ficar abaixo do zero, a imagem vai ser negativa. Qual é a conclusão que a gente vai tirar daí? Ora, todo valor para x maior que 2 e menor que 6, a imagem apresentada para qualquer valor para x vai ser sempre um valor, vai ser sempre um valor negativo. A imagem vai ser negativa entre 2 e 6. E agora falta o último intervalo. Onde está esse último intervalo? Depois do 6. Então, eu traço uma linha vertical depois do 6 e vou discutir. Essa linha vertical que eu tracei tem que cortar o gráfico apresentado e vamos ver onde é que vai dar essa imagem. Essa imagem vai ser um valor, qualquer valor acima do zero. Se é acima do zero, qual é a conclusão? Gente, depois do 6, você vai ter sempre uma imagem positiva. Qualquer valor acima do 6, a imagem vai ser positiva, qualquer valor para x. Então, a gente vem e escreve a conclusão de tudo isso aí. Já estudamos os sinais, só vamos escrever a conclusão. Qual é a conclusão? Eu faço questão de escrever. Na questão pode aparecer a função, onde é que a função é positiva. Pode vir a palavra positiva ou pode vir a notação f de x ou apenas y maior que zero. Quando ele escrever isso, ele está perguntando onde é que a função vai ser positiva. Olha o intervalo lá, olha o gráfico. São 3 intervalos onde essa função vai ser positiva. Qual é o primeiro intervalo? Vamos anotar aqui. O primeiro intervalo é para qualquer número antes de menos 5. Qualquer número antes de menos 5, a gente escreve assim na matemática. X vai ser qualquer número menor que menos 5. Não pode ser menos 5, tem que ser menor, né, moço? Porque menos 5 é zero da função. Então, eu quero qualquer número menor que menos 5. Isso aí é uma resposta. Você bota o sinal de menor, porque você está indo para o infinito negativo e os números que você quer são menores que menos 5. Você pode escrever isso aí também usando colchete. Como é o colchete? Estamos nos dirigindo para o infinito negativo, gente. Porque menor que menos 5 vai embora no final da reta, não tem, é infinito negativo. Aí você põe infinito negativo, vírgula, põe o menos 5. Você vai falar então que o intervalo, a mesma leitura, é todo número menor que menos 5. Isso aqui é a mesma leitura dessa outra forma de escrever aqui que eu já coloquei anteriormente, tá certo? Só que agora eu estou usando colchete, e usando colchete eu tenho que trazer o infinito negativo, correto? Só exatamente nesse intervalo que ela vai ser positiva? Não. Qual é o próximo intervalo onde a função é positiva? A função também é positiva entre menos 3 e 2. Gente, eu falei entre menos 3 e 2 e escreve entre menos 3 e 2. Você coloca assim, ó, na ordem crescente. O menor é menos 3, o maior é 2, o x fica no meio. Você fala x tem que ser maior que menos 3 e menor que 2. Ou você escreve também o intervalo. Menos 3 e 2, usando o colchete ao contrário. Porque, volto a dizer, menos 3 é zero da função. Exatamente no menos 3 a função vai ser zero. Ele quer saber onde é que ela vai ser positiva. E zero não é nem positivo nem negativo. Então, a função vai ser positiva para todo número acima de menos 3 e menor que 2. É a mesma leitura que se faz, tá certo? Então, é só aí também que a função é positiva? Não. Onde ela vai ser positiva também? Ela vai ser positiva depois do 6. Como é que eu escrevo depois de 6? X e maior que 6, você bota isso. Depois de 6 é x, tem que ser maior que 6. Resposta nossa sempre é em relação a x, né? Então,
a função vai ser positiva quando x for maior que 6. Ou, escrevendo em forma de colchete, você coloca o 6 e vai embora para o infinito positivo. Claro, intervalo aberto no 6 e no infinito. O infinito nunca tu vai fechar o intervalo. Acabou? Não, isso aí foi só para responder onde a função vai ser positiva e onde é que ela vai ser negativa. A anotação que pode aparecer na tua prova é dessa forma, f de x menor que zero. Gente, também pode aparecer assim, y menor que zero. Ele está também perguntando onde é que a função vai ser negativa. Isso aqui é outra maneira também de escrever. Então, onde é que ela vai ser negativa? Você volta no gráfico, que você já fez o estudo de sinais, agora você só vai escrever a resposta. A função será negativa para todo x que tiver entre menos 5 e menos 3. Bota o x aqui, ó. Você fala entre menos 5 e menos 3 e bota os símbolos da desigualdade, né? Menos 5 é menor que x, que é menor que menos 3. Mas a leitura é x tem que ser maior que menos 5 e menor que menos 3. Ou tu pode escrever usando colchete. Lembra que usando o colchete vai ser virado ao contrário, tanto para o menos 5 quanto para o menos 6. É só aí que essa função é negativa? Não. A função também é negativa quando x estiver entre 2 e 6. Aí você escreve x, quando x estiver entre 2 e 6, bota aí, ó, o sinal, símbolo da desigualdade em ordem crescente. 2 menor que x, menor que 6, mas a leitura é x tem que ser maior que 2 e menor que 6. Ou você usa colchete, 2 e 6, e os colchetes ao contrário, né? Porque é intervalo aberto. Acabou? Não, aqui é onde ela é negativa e ali foi onde ela é positiva. E onde é que ela é nula? Gente, onde a função é nula a gente já falou, exatamente onde você tem os zeros da função. Então, a função vai ser nula e você escreve dessa maneira, f de x igual a zero. Onde é que essa função é nula? Ora, quando o x for exatamente igual a menos 5, quando x for igual a menos 5, agora eu uso igual, não uso maior nem menor. Ou quando x for igual a menos 3, não é? Ó, menos 5, menos 3, 2 e 6. Menos 5, menos 3, ou x foi igual a 2, ou x foi igual a 6. Então, quando x for igual a esses números, a função é nula, tá certo? E quando x for menor que menos 5, a função é positiva. Quando x estiver entre menos 3 e 2, a função é positiva. Quando x for maior que 6, a função é positiva. Quando x estiver entre menos 5 e menos 3, por exemplo, se x for igual a menos 4, a imagem vai ser negativa, correto? E se o x for igual a 3, a imagem é negativa. Se o x for igual a 4, a imagem é negativa. Se o x for igual a 6, a 5, a imagem também é negativa. Então, quando o x estiver entre 2 e 6, a imagem também é negativa. Ok. Isso aí é o estudo de sinais. Agora a gente vai usar essas informações para responder um problema clássico aqui de Enem e da nossa provinha que está chegando. Então, o gráfico abaixo expressa a temperatura Y em graus Celsius em uma região em função do tempo X em hora, ao longo das 24 horas de um dia de inverno. Cuidado com essa questão. Vamos aqui começar. Essa questão anterior, repara que falamos de infinito negativo, porque aqui a questão ela não fechou nesse menos 5, tá? Como também não fechou nesse 6 aqui. O gráfico continua subindo, tanto antes do menos 5 quanto antes do menos 6. Então, aqui a gente trabalhou com infinito positivo e infinito negativo. O que é diferente neste problema? Ele delimitou um intervalo. Onde está sendo delimitado este intervalo? Atenção, hein? Ele falou aqui, ó, ao longo das 24 horas de um dia. Sabe o que quer dizer isso? Que o nosso estudo de sinais vai começar aqui neste ponto
e vai terminar aqui neste ponto. Quem é x? X são horas, correto? E y é o grau, tá bom? Então, neste 0 aqui, você tem 0 hora. E neste 24 aqui, você tem 24 horas. Pronto. Ele fechou um intervalo aí para você. Então, cuidado, logo no início, eu faço questão de chamar a atenção para isso. Próxima observação. Repare a primeira pergunta. Ele diz assim, em que horários desse dia a temperatura atingiu 0 graus Celsius? Atenção, a temperatura para atingir 0 graus Celsius, ele está perguntando em que hora isso aconteceu. Basta você lembrar das informações já discutidas aqui acima. Ele está perguntando para você quem são os zeros da função. Então, quem são os zeros da função aqui? Você vai olhar para o gráfico. E neste gráfico você vai observar os pontos na linha do x. Esses pontos na linha do x são exatamente os zeros da função. Quem são eles? O 2 e o 8. Então, sabe o que é esse 2 aí? 2 horas do dia. O que é o 8? 8 horas do dia. Exatamente às 2 horas do dia, letra A, às 2 horas do dia, você vai ter 0 grau Celsius de temperatura. E às 8 horas do dia, você também vai ter 0 graus na temperatura. Somente nesses 2 horários. Por quê? Porque é onde a curva, percebeu a curva? A curva teve encontro com a reta x. Então, neste encontro aí, é que você chama de zero da função. Exatamente no 2 a imagem vai zerar, exatamente no 8 a imagem vai zerar. Então, 0 grau vai ser dado quando atingir 2 horas do dia, quando atingir 8 horas do dia. São 2 momentos que a temperatura vai atingir 0 graus Celsius, entendido? Letra B. Em que intervalos de tempo desse dia a temperatura esteve positiva? Agora, muita atenção. Você vai olhar para os pontos. Cada ponto aí é importante, traz muita informação. O que a gente discutiu de positivo? É quando a curva estiver acima da linha do x. Aqui a curva está acima. Esse intervalo bem aqui, a curva ficou acima do x. Onde mais? A curva vai ficar acima do x aqui neste intervalo. Estou falando neste intervalo, mas daqui a pouco a gente vai escrever esse intervalo. O que é importante tomar cuidado é onde está o ponto. Olha onde que está o ponto do primeiro intervalo e onde que está o ponto do segundo intervalo. Tá certo? Isso é importante porque vai alterar muito aqui. Então, você vai escrever assim, letra B. Em que intervalos de tempo desse dia a temperatura esteve positiva? Gente, aqui, esse primeiro ponto aqui no 2, que marcado na linha do y, ele não está na linha do x. Só os pontos que estão marcados na linha do x. 2 horas e 8 horas, que é onde vai zerar. 0 grau, correto? Então, você vai começar dizendo assim, olha, para essa temperatura ficar positiva, você percebe aqui, que quando for 0 hora, a temperatura vai estar em 2 graus Celsius. Percebeu, gente? Quando for 0 hora, marcando aqui, quando for 0 hora do dia, a temperatura vai atingir 2 graus Celsius. Então, a partir daqui, essa temperatura é positiva. E vai parar onde? Qualquer hora do dia antes das 2 horas. 2 horas não vai ficar positiva, vai ficar 0 grau, correto? Então, você vai escrever assim, x vai estar entre 0 hora até 2 horas. Mas cuidado, hein? Aqui x pode ser 0 hora, pode ser não, é 0 hora. Por quê? Quando x é 0, a temperatura está dando 2 graus Celsius. Agora, deste lado, você vai dizer que x tem que ser menor que 2. Por que não pode ser igual a 2? Porque quando é igual a 2, a temperatura dá 0 graus Celsius. Portanto, tu não pode botar a barrinha nesse segundo 2 aí, nesse 2. Você bota a barrinha só no 0, né? Então, x tem que ser todo número maior ou igual a 0 hora e menor que 2 horas. Então, até antes de 2 horas do dia, a temperatura vai estar positiva. Por exemplo, 1h59, a temperatura ainda está positiva, já quase se aproximando de 0 grau, mas ainda está positiva, correto?
ou, porque são dois intervalos, o ou a gente usa para escrever a união, tá? Ou qual é o outro intervalo que ela vai estar também positiva? O outro intervalo que ela vai estar positivo, vou até escrever aqui o maisinho, aqui ó, vai estar positivo aqui e nesse aqui que a gente já discutiu, tá bom? Então, nesse outro intervalo que ela vai estar positiva, como é que a gente vai escrever? Olha, 8 horas em ponto, a temperatura em 8 horas em ponto é 0 grau, tá certo? Então, você só vai escrever assim. X tem que ser maior que 8 horas, não pode botar maior ou igual, tá certo? E até que horas foi? Até 24 horas, né? Aí, ó, repara que o ponto não está no 24, está acima de 24. Qual é a imagem de 24? 3 horas. Essa imagem é positiva, então x tem que ser menor ou igual a 24. Vamos ler de novo. X é todo número maior que 8 e menor ou igual a 24. Vamos de novo. X é todo número maior que 8, menor ou igual a 24. Então, ele está falando assim, ó, x, ou desculpa, o horário onde você vai ter temperatura positiva vai ser depois das 8 horas até as 24 horas. Em 24 horas em ponto, essa temperatura vai estar a 3 graus Celsius, que é acima de 0 graus, gente. Em 15 horas em ponto, a temperatura vai estar em 6 horas, tá vendo? 6 graus Celsius, desculpa. A temperatura vai estar em 6 graus Celsius. Percebeu ali no gráfico? Quando der 15 horas do dia, 15 horas é 3 horas da tarde, né? Vai estar em 6 graus Celsius. Por favor, entenda isso. Então, a resposta para a letra B, ele só quer saber onde é que essa temperatura vai estar positiva, em dois intervalos. Exatamente de 0 hora até antes das 2 horas e depois das 8 horas até exatamente 24 horas. Atenção, você pode escrever essa mesma resposta de outra maneira, usando colchete. Como é que você vai usar colchete? Você coloca assim o 0,2, que é 0 hora até as 2 horas. Só que você sabe que tem que ser todo número menor que 2. Tá certo? Até 1 hora e 59 minutos, ou até 1 hora e 59 minutos alguns segundos, entendeu? Então, isso aí você faz colchete ao contrário do 2, então não fecha no 2, tá certo? Tem que ser antes das 2 horas. E em 0 horas em ponto, então você vira o colchete para o 0. Tá fechado no 0, aberto no 2. Aquele ou, você pode escrever o ou pode usar a união. O ou indica a união, tá? Então, ou usando a união, aí você escreve 8 horas e 24 horas. Mas atenção, 8 horas em ponto, não. Depois das 8, olha como eu escrevo depois das 8. Colchete ao contrário do 8. Depois das 8 horas e exatamente até as 24 horas. Então, colchete virado para 24 horas, tá certo? Isso aqui quer dizer, depois das 8 até 24 horas em ponto, essa temperatura vai estar positiva. Repara que a imagem de 24 no gráfico é 3 horas e o 3 é positivo. A letra C. Você tem em que intervalos de tempo desse dia a temperatura esteve negativa. Pronto, se você já entendeu a letra A e entendeu a letra B, a letra C não vai te dar nenhum problema para escrever. Então, para estar negativa, só houve um momento em que ela esteve negativa. E que momento foi esse? Observe o gráfico, exatamente entre 2 e 8 horas do dia. 2 horas e 8 horas do dia, tá? A temperatura esteve negativa. Então, você vem e escreve letra C. Você pode escrever dessa maneira, aqui, ó. De 2 até as 8 horas, bota o X no meio e bota o símbolo de desigualdade indicando que é a ordem crescente, do menor para o maior, correto? A leitura que você vai fazer é X tem que ser maior que 2 e menor que o outro. E como é que você interpreta isso? Depois das 2 horas do dia e antes das 8 horas do dia, essa temperatura vai cair, tá certo? E repara que no gráfico ele não diz em que grau Celsius ficou, só indica que vai cair porque a imagem vai dar negativa, porque a curva está abaixo do 0, compreende? Ou você escreve dessa maneira, outra maneira de escrever a mesma resposta, outra maneira é usando colchete. Usando colchete, você bota o 2, você bota o 8 e bota o colchete ao contrário, tá certo? Outra maneira de escrever a mesma resposta. Você coloca, vou melhorar aqui
a escrita. Outra maneira de escrever a mesma resposta, você escreve depois das 2 horas do dia e antes das 8 horas do dia. Então, depois das 2, colchete ao contrário. Antes das 8, colchete ao contrário. Senhores, por gentileza, leia seu livro, assistam os vídeos, esse aqui e outros vídeos que você preferir aí no YouTube, estude, tá certo? Nossa prova está se aproximando, estude, você consegue.